Olá, muito boa tarde. A comunicação na liturgia é desta vez o tema para o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, que decorre em Fátima no final deste mês. É dele que iremos conversar dentro de instantes com o cônego Luís Manuel. Para já, os temas da atualidade religiosa. Atento aos pobres e excluídos do desenvolvimento, Francisco continua o seu itinerário latino-americano. Após o Equador, segue-se a Bolívia e o Paraguai. Mais de 1 milhão de pessoas estiveram com o Papa na missa a que Francisco presidiu, em Quito, na qual recordou o grito de independência da América Latina e a força revolucionária da fé católica. Dando-se, o homem volta a encontrar-se a si mesmo, com a sua verdadeira identidade, de Filho de Deus, semelhante ao Pai como Ele, doador de vida, irmão de Jesus, de quem dá testemunho. Isto é evangelizar. Esta é a nossa revolução, porque a nossa fé é sempre revolucionária. Este é o nosso grito mais profundo e constante. Esta é a segunda visita do Papa Francisco à América Latina após a viagem ao Brasil, em 2013, e a primeira a países de língua hispânica, que acabam de celebrar o bicentenário da sua independência. Ao grito de liberdade, que irrompeu há pouco mais de 200 anos, não faltou convicção nem força. Mas a história conta-nos que só se tornou contundente quando deixou de lado os personalismos, o afã de lideranças únicas, a falta de compreensão de outros processos libertadores com características diferentes, mas não por isso antagónicas. São Pablo manta teotimuman, shuniki iskaita katina. A primeira viagem após a publicação da encíclica Laudato Si inclui novos apelos em defesa da natureza e da educação para o respeito pela criação, um presente de Deus para todas as gerações. Uma coisa é certa, não podemos continuar a virar costas à nossa realidade, aos nossos irmãos, à nossa Mãe Terra. Não nos é lícito ignorar o que está a acontecer à nossa volta, como se determinadas situações não existissem ou não tivessem nada a ver com a nossa realidade. Não nos é lícito, mas ainda não é humano entrar no jogo da cultura do descartável. Não é humano entrar no jogo da cultura do descarte. O programa deste terceiro dia de viagem encerrou-se com uma visita privada do Papa a um dos edifícios cristãos mais antigos da América Latina, a Igreja da Companhia dos Jesuítas, no centro histórico de Quito. A Cáritas Portuguesa fez uma avaliação positiva do projeto Criatividade na apresentação de resultados do programa que impulsionou o empreendedorismo em tempos difíceis da sociedade portuguesa. Aconselhamento e acompanhamento técnico para apoiar a autonomização financeira de pessoas que em situação de desemprego e vulnerabilidade querem criar o seu próprio negócio. Foi este o objetivo do projeto Criatividade promovido pela Cáritas Portuguesa. Existem muitos canais de informação. Eu próprio tentei investigar
e pesquisar os canais e acabei por não perceber a quem é que me poderia dirigir. E a Caritas, através do projeto de criatividade, ajuda a balizar as orientações. Penso que o projeto de criatividade, no meu caso, foi um grande impulsionador e conseguiu-me fazer ver que era possível os outros acreditarem, que era possível trabalhar em conjunto, de uma forma cooperativa e em conjunto com a comunidade. O projeto Criatividade, franchising social potenciado pelo marketing social, tinha o compromisso de ajudar a nascer 10 ideias envolvendo pelo menos 18 pessoas e ultrapassou expectativas. É extraordinário porque conseguimos chegar ao número de pessoas que não estavam, portanto, nos cálculos do próprio projeto e conseguimos concretizar aquilo que foi o desígnio, que era despertar capacidades empreendedoras nas pessoas. Num período de 18 meses, os responsáveis receberam mais de 1000 candidatos e reuniram-se com 192 empreendedores, dos quais se destacaram 24 projetos e a criação de 48 empregos. Se tivermos que analisar como é que o projeto correu a nível das metas que nos tínhamos comprometidos, eu posso dizer que correu excelentemente bem. Julgo que o mais importante, contudo, foi a semente que deixamos de haver novos empreendedores, novas pessoas que desempregados veem que têm um futuro. Eu espero que agora a Caritas, por ela, continue os caminhos abertos, dinamize novos rumos, consiga muito mais, porque a dinâmica está a ser enorme. O presidente da Caritas defende apoios e incentivos que se desliguem de financiamentos europeus e incentivem parcerias. Nós não podemos andar a vida todos amarrados a estes financiamentos europeus. Nós temos capacidades, se quisermos, até o próprio Estado pode, o próprio Estado, no sentido do Governo, seja ele qual for, pode criar sinergias junto das entidades empresariais. Receio que o novo quadro comunitário de apoio à Agenda 2020, que está muito direcionada para estas preocupações, com a sua metodologia venha a criar alguns obstáculos. Em alguns casos a pessoa tem que primeiro avançar com o projeto e depois é que será ressarcida dos investimentos mediante os resultados. O professor Adriano Moreira encerrou a sessão com uma reflexão intitulada A relação entre o progresso tecnológico e a pobreza e destacou o valor do projeto Criatividade, que desenvolveu estratégias e mecanismos de apoio e encaminhou os empreendedores para soluções de financiamento tais como o microcrédito e o crowdfunding. Se os pobres votassem, ganhavam as eleições. Palavras do padre Jardim Moreira, que denuncia um crescimento alarmante da pobreza em Portugal. O Porto do Douro e da História é também uma cidade com a marca da pobreza. É terreno de trabalho para o padre Jardim Moreira, responsável em Portugal pela Rede Europeia Antipobreza. Sem negar o crescimento económico e o aumento das exportações, diz que isso ainda não chegou à vida das pessoas e lembra que grande parte dos portugueses são pobres. Temos cerca de 3 milhões de portugueses na pobreza. Eu pergunto, se os pobres votassem, o partido que os defendesse ganharia, porque tinha logo 3 milhões a seu favor. Ora, a verdade é que os pobres já desacreditaram de que alguém os defenda, porque ainda por cima muitas vezes há políticos ou responsáveis nacionais que humilham muita gente que é pobre. Não trabalham. Mais de 10% dos pobres portugueses são trabalhadores. O que ganham tão pouco que não chega. Portanto, isto acho que é ofender a dignidade de muita gente que trabalha, não consegue o rendimento suficiente para sustentar a família e os seus encargos. Portugal tem ainda um dos maiores índices de pobreza infantil de toda a Europa, 25,6%. A cidade do Porto tem hoje 230 mil habitantes. Se nela somarmos os beneficiários do subsídio de desemprego, do rendimento social de inserção e os pensionistas, o total representa mais de metade da população da cidade. Se juntarmos a isto mais as crianças pobres, os tais 25,6%, quer dizer que mais de metade da população da cidade do Porto é pobre ou excluída. Isto devia-nos
fazer arrepiar um bocado. O padre Jardim Moreira lamenta que os partidos e os políticos não tenham propostas de combate à pobreza e vivam obcecados pelo dinheiro e pela dívida. Mas não foram os pobres que provocaram a dívida. Não foram os pobres que deram cabo do BES nem do BPN, não foram. Então, as maiores vítimas são aqueles que não são culpados da situação. Então, acho que tinha a haver aqui uma postura de justiça para com aqueles que são as vítimas. Foi padre em Santo Tirso e esteve do lado dos trabalhadores na crise têxtil. Foi perseguido pela PIDE e chamado de Padre Vermelho, mas não esconde a satisfação por 45 anos depois escutar um Papa que lhe dá razão. Nesta casa que está atrás de mim havia aqui um senhor da PIDE que me insultava de tudo e mais alguma coisa. Só porque defendia os pobres, mas nada, não tinha mais nada. E defendia, como nos defende, uma igreja que deve estar ao serviço da humanidade e que não se deve servir dela. A pobreza que atinge cada vez mais portugueses e que alguns querem esconder atrás de índices e tabelas de crescimento económico, que não chega à vida real dos portugueses. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Connosco está o cônego Luís Manuel Pereira da Silva, que integra o Secretariado Nacional de Liturgia. De 27 a 31 de julho, a liturgia vai estar em destaque com o seu encontro nacional, desta vez com o tema A Comunicação na Liturgia. Cônego Luís Manuel, muito boa tarde, muito obrigado por estar connosco. A comunicação e liturgia, há aqui desde logo uma simbiose, uma relação muito estreita, porque a liturgia é também uma comunicação em si, não é? Claro. A Sacrosanto Concílio diz que toda a liturgia é uma ação conjunta de Cristo e da Igreja do seu povo. O que quer dizer que por si só a liturgia já é esta comunicação de Deus ao homem e do homem a Deus. Na oração, mediante ritos e preces, mediante silêncio, mediante a arte, mediante todas as expressões com que o homem comunica e formas de comunicação e que estão presentes na ação litúrgica quando se realiza. E por isso gostava de salientar a importância deste tema, primeiro porque a grande e fundamental comunicação é aquela que na ação litúrgica se realiza entre o homem e Deus e o homem. Esta é a primeira base. Para que isto aconteça, há depois todo um conjunto de elementos e de aspectos da comunicação que são fundamentais. Primeiro, quem é que atua na liturgia, neste sentido? Quem é o homem que reza, quem é o homem que celebra? É o homem concreto, que tem dimensões de comunicação, da palavra ao gesto, ao silêncio, ao canto, ao brado, enfim, todas as outras expressões que estão ali presentes. E por isso é fundamental, para lá do primeiro ponto da comunicação de Deus com o homem e do homem com Deus, trabalhar todas estas dimensões, até tendo em conta a evolução que tem havido e que todos nós sabemos das técnicas de comunicação, das formas de comunicação, etc, etc, e da valorização dessas formas dentro da própria liturgia, ou pelo menos da introdução e bom uso dessas formas dentro da liturgia. Portanto, o fenómeno da comunicação em si vai ali estar em análise, desde as tecnologias às formas mais globalizadas de comunicar hoje em dia. E até que ponto estas técnicas podem ser instrumentos auxiliares da ação litúrgica? Podem e são, não é? Veja, por exemplo, a palavra é uma das expressões e formas de comunicação mais próprias do homem, né? Mas a palavra tem contextos, a palavra tem formas, e expressa-se depois em muitas formas. Uma coisa é uma aclamação, outra coisa é uma súplica. Uma coisa é um brado, outra coisa é uma narração. Ora, na ação litúrgica estes elementos entram, no caso da palavra, mas não só. E, portanto, digamos, as tecnologias e toda esta nova formas que existem podem ser postas ao serviço, ou seja, valorizando a ação litúrgica que ali se realiza. E isso é que é... Ou seja, o encontro não é para consignar formas novas de tecnologia, porque isso é o erro que se pode cair, que é pôr o centro nas fórmulas e não naquilo que
que as formas e as novas formas de tecnologia podem estar ao serviço. E aí é que é a grande tentação e, ao mesmo tempo, o grande perigo de um mau uso. Veja, por exemplo, a Congregação do Culto Divino já se pronunciou que sob o altar não deve haver tabletes nem outras coisas. Ou seja, o livro, o missal, o lecionário são elementos fundamentais e estruturantes da palavra, do rito, etc, etc. Bom, se aqui além sente-se que há às vezes uma inclinação, mas porquê? É tudo mais prático, está aqui, põe-se à internet, isto já está tudo nos sites, porquê? Enfim, há que pensar estas coisas, não é? E há que pô-las ao serviço do mistério que celebramos. E esse é que é importante, que nunca nos esqueçamos, não é? Há aqui uma dimensão também catequética deste Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. Ele dirige-se a quem pretende chegar, não é? A quem dirige o convite que vá a Fátima participar então nestas sessões? Olha, estes Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica, será o 41º, têm feito um serviço notável à reforma da liturgia em Portugal, à renovação das formas celebrativas nas comunidades cristãs e à qualidade dessas mesmas celebrações. Nestes 41 anos, cada ano tem um tema. Estes encontros são um ponto de encontro de todas as dioceses do país. No geral, anda numa média de 1.500 participantes. De todo o Portugal, ilhas e até dos países de expressão portuguesa. Cabo Verde, São Tomé, às vezes de Angola, temos participantes. Ora, destinam-se a quem? Destina-se ao povo de Deus e àqueles que de maneira particular exercem algum ministério na celebração litúrgica. Leitores, acólitos, cantores, ministros ordinários da comunhão, catequistas até, porque têm uma grande função de iniciar à celebração os seus catequizandos, sacerdotes e todo o povo fiel. Porquê? Porque estes encontros aliam duas coisas fundamentais, que é, por um lado, uma formação, e isso é garantido pelas grandes conferências, digamos, que há uma por dia, com um grande tema, digamos, englobante, e depois há duas conferências mais, digamos, não tão fundamentais no sentido da sua serem pilares da estrutura do tema, mas são desenvolvimentos desses pilares. Ou seja, veja, por exemplo, há dias em que se a grande comunicação é, por exemplo, a liturgia e as novas tecnologias, como será na quarta-feira, dia 29, de manhã haverá duas comunicações que andarão à volta da homilia ou do dinamismo da comunicação na liturgia da palavra, nas celebrações. Ou seja, já estas duas são desenvolvimentos da grande comunicação, ou que a preparam ou que desenvolvem a grande comunicação. E, portanto, a parte formativa está assegurada por estas comunicações, a que as pessoas vão, ouvem e depois há sempre algum debate, algum tempo de perguntas. Depois há todo o aspecto prático, que esse é a própria celebração. A celebração da Eucaristia Dominical é um grande ponto de encontro, onde entram os ministérios todos, leitores, cantores, acólitos, acolhimento, todas essas formas, e pode-se experimentar ali o bem celebrar, o como fazer, idealmente. Pois claro que cada comunidade concreta vai atualizar com os seus meios e com as suas capacidades e na sua realidade todos estes princípios que emanam da liturgia da Igreja. Mas ali pode-se ver o fazer e o fazer bem. Por outro lado, encontra-se ali muita gente que toda a vida trabalhou na liturgia e que é um espaço de partilha, é um espaço de comunicação, um espaço de à vontade até. Os músicos, por exemplo, que muito do que se canta nas nossas liturgias, no geral estão lá todos os compositores que falam, que intervêm, que podem ser abordados pelas pessoas e fazem as perguntas, os liturgistas, aqueles que vão escrevendo, que vão refletindo e publicando, etc, etc. Acaba por ser um encontro que transforma-se num fórum, à nossa medida nacional, de partilha, porque temos gente desde Trás-os-Montes ao Algarve, gente de comunidades citadinas e de comunidades rurais, onde muitas vezes já só tem a celebração da palavra ao domingo e não a Eucaristia, mas onde isto tudo conflui, onde cada um tira
exemplos e tira ilações e reflete a sua situação concreta e acaba por ser uma fonte de renovamento. Como lhe disse, estes encontros ficarão na história da Igreja Portuguesa, estou convencido, por serem uns encontros que, por um lado, atualizaram em Portugal a reforma promovida pelo Concílio Vaticano II, segundo, não só a atualizaram, como ensinaram a fazer, e bem fazer. Por outro lado, são encontros que abrem perspectivas. Não fica só para se falar do ideal ou do que passou, mas a perspectiva sobre o futuro abre-se, como é o caso do tema deste ano. Há comunidades onde os meios de comunicação ainda são reduzidos, outras se calhar já são exagerados. Quer dizer, em que na missa já há tantos placares, tantos ecrãs, tanta coisa, que não sei se isso, por exemplo, não será um tema a tratarmos todos. Quer dizer, até que ponto é que isso não descentra as pessoas, por exemplo, da ação litúrgica que está a acontecer, concretamente no altar, na presidência, no ambão, etc, etc. E com essa panóplia, muitas vezes, desses elementos, pode surtir o efeito completamente oposto. E para isso serve o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. Fica feito então o encontro com Luís Manuel. Muito obrigado. Participem todos. Convido a todos a estarem presentes e a fazer a sua inscrição. Podem encontrá-lo no site do Secretariado Nacional de Liturgia ou ligar para o Secretariado Nacional de Liturgia em Fátima e aí terão todas as informações. Nós é que agradecemos. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. A comunicação na liturgia é o tema do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica que vai decorrer em Fátima de 27 a 31 de julho. Estamos a terminar. Recordo apenas que mais logo, a partir das 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.